Larissa Vieira e hoje eu vim falar dos 3 primeiros episódios da série I, The Last Man. Na verdade, são as minhas primeiras impressões, então caso você ainda não tenha visto os episódios, não tenha lido a HQ que deu origem à série, não se preocupa, eu não vou dar spoilers aqui, eu vou falar da trama básica, tá? Então fica tranquilo, nesse vídeo não tem spoilers. Mas vamos lá, né? Sobre o que é I, The Last Man. Imagina se do dia pra noite todos os portadores do cromossomo Y morressem. E é isso que acontece no universo dessa série. Todos os homens cisgêneros, com exceção do Yorick, eles morrem de forma surpreendente, ninguém sabe como, ninguém sabe porquê. E essa é uma das grandes questões que a gente vai ver trabalhadas aqui. Os portadores de cromossomo Y, eles morrem. Então é isso, você vai ver homens trans na série, tá? Inclusive eu acho muito interessante como fica claro que, assim, homens trans, eles estão vivendo, sabe? E inclusive as dificuldades que eles passam a ter. Não é algo que o tempo todo vai aparecer, mas a série deixa claro. A questão aqui tá no cromossomo Y. Eu não sei como eles vão abordar isso mais pra frente. Eu não sei se vai ser através de uma lógica interessante e inclusiva ou se vai ser através de um viés problemático. Mas até agora eu achei interessante como eles estão trabalhando. Na verdade, a série ela foca bastante no papel das mulheres, porque é isso, num mundo onde todos os homens morreram, e é o que todo mundo sabe à primeira vista, né? Todos os homens cisgêneros. Só que assim, os homens cisgêneros, eles ainda são metade da população. E eles estão ocupando os maiores cargos de poder. E o que acontece com o mundo quando todos os líderes mundiais, praticamente, eles morrem, quando todos os grandes nomes das empresas, eles somem do mapa? As mulheres, elas têm que se reorganizar de uma forma completamente diferente. E aí a gente tem toda uma discussão muito interessante dentro da série com relação a essas mulheres e o jogo de poder entre elas, inclusive, porque assim, a gente vai ter essa coisa de mulheres que sempre quiseram oportunidade e elas nunca tiveram. E outras mulheres que sempre estiveram à sombra dos homens e que sempre defenderam ideais extremamente conservadores e que não queriam, de fato, se tornar o centro das atenções. Elas são mulheres que nunca decidiram muitas coisas por si mesmas, elas estavam ali para os seus homens, e a série vai mostrar muito isso. Ao mesmo tempo que não é porque essas mulheres estavam ali na sombra, né, de grandes figuras masculinas, que elas não são inteligentes, que elas não sabem negociar, e enfim, é muito interessante observar isso também. E aí, no centro, a gente vai ter a Jennifer, que é uma política, né? Ela trabalha ali, se eu não me engano, ela era senadora, e ela tá ali, né, naquele ambiente político, mas ela não tem exatamente a melhor relação com o presidente dos Estados Unidos, e o que acontece é que ele morre, todo mundo morre, e a Jennifer acaba sendo a pessoa da linha de sucessão ali para a presidência americana, e ela tem que lidar com isso. Só que tem o seguinte, depois a gente descobre que o único homem cis que sobreviveu foi o filho dela. E obviamente isso vira uma grande questão. Então a gente tem nesses 3 primeiros episódios um desenvolvimento para a gente entender o que aconteceu. Então a gente começa com o antes, depois a gente começa a ver o caos, né, logo após a morte da maioria dos homens do planeta, e depois a gente começa a ter um foco bem grande no jogo político. E é isso, a série, ela fala sobre a morte de homens cisgêneros, mas ela é essencialmente uma série sobre mulheres e o papel das mulheres no mundo, como é que a gente se organiza como mulher dentro da nossa sociedade,
os interesses, o jogo político, o jogo de poder. E eu tenho gostado muito de como tudo tem se organizado, principalmente no terceiro episódio, que pra mim, dos 3 que foram lançados, é o melhor até agora, porque o primeiro é bem um episódio de apresentação, o segundo eu acho que ele demora um pouco pra engatar também, mas ele é interessante pra gente entender melhor o Yorick, que é o filho da Jennifer e que é o homem que sobra, o homem cisgênero que sobra. E que em um mundo sem cromossomo Y, o único restante, ele acaba sendo algo importante para estudo, pesquisa. Então, essa é uma questão. O Yorick, ele acaba se tornando uma peça-chave dentro dessa situação toda. Só que o interessante é que o Yorick, apesar de ser filho de uma mulher que tem poder, de uma mulher que se impõe, de uma mulher que vai lá e faz o que precisa, ele é um banana. Ele é o cara mais mediano do mediano que você vai encontrar. Medíocre é pouco para aquele ser humano. Então, assim, é muito interessante, inclusive, porque o homem que sobra é um homem extremamente medíocre. É um cara que não se interessa por nada, ele é adulto, sabe, mas ele age como um adolescente mimado, ele não se esforça pra melhorar a vida, ele tem um relacionamento onde ele, sim, ele é uma piada, sabe, e ele não tem grandes expectativas pra nada, ele mal paga o aluguel dele, sabe, são os pais que pagam, um homem adulto. Então, assim, isso nos Estados Unidos, vivendo numa situação relativamente boa, sabe? Então, é bizarro e, no mínimo, inusitado e interessante pensar que o portador do cromossomo Y é o cara mais medíocre possível. E, honestamente, ele não é meu personagem favorito, me interessa menos, sabe, o desenvolvimento dele como personagem, mas me interessa muito o quanto ele pode influenciar o jogo político, principalmente a questão da Jennifer, que é a mãe dele e que é a presidente dos Estados Unidos, com a Kim, a mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, que é uma republicana conservadora que tinha como única função ali, sabe, ficar do lado do marido. Só que ela é uma mulher muito inteligente, muito manipuladora. E ela quer os valores morais que ela acredita sendo inseridos ali dentro do que a gente pode pensar como uma nova sociedade, né? Porque se a gente perde todos os homens cisgêneros, a gente perdeu basicamente metade da sociedade e ela não pode mais ser configurada da forma que era antes. Então, é muito interessante observar como a Kim, ela quer ter voz dentro daquele lugar, mas ao mesmo tempo ela também quer anular a voz de outras mulheres. Então a gente tem uma dualidade interessante ali no papel da Kim dentro disso tudo. E essa é uma das coisas mais interessantes da série, o papel das mulheres e o jogo político. Então, eu gosto muito de como isso está sendo trabalhado e eu estou muito curiosa para ver como isso vai continuar sendo trabalhado nos outros episódios. Porque eu acredito que a coisa agora só vai crescer. Esses 3 primeiros episódios realmente foram uma apresentação para a gente entender o que está acontecendo, entender qual é o problema, o tamanho do problema e entender, enfim, o jogo político e o peso que existe nas costas de cada uma daquelas pessoas. A gente tem também a Agente 360. A gente tem também a Agente, que é incrível. A gente não sabe muito sobre ela, mas ela é essencial para proteger o Yorick e para trabalhar ali junto com a Jennifer. Também não sabemos até que ponto ela realmente vai trabalhar com a Jennifer ou não. Então, assim, a gente tem uma outra personagem feminina que é extremamente importante, que a série dá um foco, um protagonismo para ela também. Então é outra personagem que eu tô muito interessada em ver. Eu gosto de como a série ela não é simplesmente, sabe, mais uma série branca onde todo mundo é só branco. Óbvio, a gente tem a Diane Lane ali como protagonista, o filho dela também é branco
e a Kim também. Mas aí a agente secreta, ela é negra e, enfim, a gente vê durante toda a série, sabe? Como ela faz questão de ser inclusiva, de ter personagens de etnias diversas. A gente vai sempre ver ali ao redor, sabe, da Jennifer, mulheres de etnias variadas. E, nossa, eu fico muito feliz em ver isso. Ao mesmo tempo que é isso, né? Como vai tratar de cromossomo Y, aquela coisinha básica de genética, né? A série também acaba naturalmente falando de transexualidade. Óbvio, não, até agora não de maneira profunda nem nada, pode ser que se aprofundem mais nisso com o passar dos episódios, mas eu gosto de ver uma série que tem respeito, sabe, pelas pessoas. E até agora eu acho que a série, ela tem muito respeito, sabe, pelos seus personagens e pela história que ela tá querendo contar. Uma coisa interessante é observar que a Melina Matsoukas, que é a diretora de Queen and Slim, é uma das produtoras e assim, a gente tem mulheres na criação e na produção da série. Então faz sentido que o foco seja grande nessas personagens mulheres, sabe? Então eu gosto muito de como estão desenvolvendo isso, tô muito curiosa para ver o que vem em seguida. E se você já assistiu, comenta aí embaixo. Eu ainda não sei se eu vou fazer vídeos sobre os outros episódios. Então, se você quiser que eu faça, enfim, dos 10 episódios da série, né? Comenta aí embaixo, tô pensando ainda. Mas é isso. Tchau!